Evangelho de João, capítulo 12, do versículo 20 ao versículo 36, nós lemos assim: Ora, entre os que subiram para a adoração durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogavam: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: Foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: Não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: Ainda por um pouco, a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Até aqui, meus irmãos, que o Senhor nos conduza na meditação da sua palavra. Semana passada, em nossa meditação, nós destacamos o fato de que a Bíblia inteira, e mais especialmente os Evangelhos, tem como propósito nos revelar quem é o nosso Deus, na sua glória. Vimos que o Evangelho todo é uma revelação da glória de Deus, o Pai, da glória de Deus, o Filho, e de Deus, o Espírito Santo. Hoje eu gostaria de voltar a este assunto, meus irmãos, neste texto que nós acabamos de ler, porque é um daqueles muitos momentos em que a glória de Deus, especialmente na face do Senhor Jesus Cristo, é revelada para nós. A cidade de Jerusalém, mais uma vez, estava fervilhando de pessoas. O versículo de número 1, aqui do capítulo 12, nos diz que era mais uma vez a época da Páscoa. E na época da Páscoa, aquela grande festa religiosa dos judeus, pessoas do mundo inteiro, daqueles dias, compareciam à cidade de Jerusalém. Como até hoje, não é? Nessas cidades religiosas, que tem aqueles momentos de peregrinação, de festas religiosas, assim era naqueles dias. E Jesus participava sempre dessas festas. Quando Jesus entra aqui, e será a última vez que ele entra para a festa da Páscoa,
Os líderes judeus, que antes se sentiam tão proeminentes, porque ocupavam um lugar de liderança religiosa em Israel, estavam agora muito ressentidos com a popularidade do Senhor Jesus, porque as pessoas olhavam para Jesus e viam nele um novo profeta, e muitos reconheciam em Jesus Cristo o Cristo prometido de Deus, aquele que viria para trazer salvação para o povo de Israel. Então, os líderes judeus não somente queriam matar Jesus, mas eles queriam matar até quem estivesse por perto, até quem reconhecesse e de algum modo desse testemunho sobre o Senhor. Veja, por exemplo, aqui no capítulo 12, os versículos 9 a 11, está escrito assim: soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Então veja, não é sem razão que na última noite em que Jesus estava falando com os discípulos dele, ele disse assim: olha, se o mundo me odiou, saibam que odiará também a vocês. Se me perseguiram, saibam que perseguirão também a vocês. Se me maltrataram, farão a mesma coisa com vocês. No versículo de número 19, aqui do mesmo capítulo, João capítulo 12, versículo 19, está escrito assim: de sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais. O que vocês estão fazendo não está dando resultado nenhum. Eis que aí vai o mundo após ele. E é claro que aqui, não é uma maneira hiperbólica de falar a respeito do Senhor Jesus. Está vendo? Está todo mundo indo atrás dele, e o que vocês estão fazendo para resolver o problema? Não estão conseguindo resolver. A ironia, meus irmãos, está na maneira como eles falam: o mundo inteiro está indo atrás dele. Por que eu digo ironia? Porque logo em seguida, o Evangelho já começa a mostrar que era isso mesmo que estava acontecendo. No versículo 20, ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver a Jesus. Eles procuram Filipe, porque parece que é por causa, talvez, do nome grego de Filipe, né? Eles procuram Filipe e dizem: nós queremos conhecer Jesus. E a resposta que o Senhor Jesus vai dar aqui é que não somente os gregos estavam sendo atraídos para vê-lo, que desejavam se aproximar dele, porque veja o versículo de número 32, Jesus diz assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Aqui todos no sentido de pessoas do mundo inteiro, gente de todas as nações. E por que isso aconteceria? Por que tanta gente seria atraído a Jesus? Porque agora a glória estava sendo tirada dos sacerdotes de Israel. A glória estava sendo dada ao Senhor Jesus Cristo. Aliás, uma glória que eles nunca tiveram, mas que achavam que tinham. Agora era o Senhor Jesus que seria exaltado acima de tudo, acima de todos. Então eu quero meditar com vocês, meus irmãos, nesta noite, a respeito da resposta que Jesus dá, quando então André e Filipe vão falar com ele, dizendo: tem aqui um grupo de gregos que quer ver o Senhor. Jesus, no versículo 23, diz assim: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Nós sabemos que essa expressão, Filho do Homem, era, dentre todas, a predileta do Senhor Jesus para falar a respeito de si mesmo. É uma palavra, uma expressão que trazia grande revelação, porque era uma expressão usada lá no Antigo Testamento para se referir ao Cristo,
ao rei Messias que Deus havia prometido para trazer o reino de Deus, para governar sobre Israel e para trazer salvação ao seu povo. E era uma expressão também que, nesse contexto aqui, no contexto religioso dos judeus, era um verdadeiro terror, por exemplo, para Herodes. Porque vocês se lembram de Herodes o Grande, quando Jesus nasceu e os magos do Oriente foram perguntar: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Era o pavor de Herodes, o saber que a profecia estava sendo cumprida, porque ele é que era o rei dos judeus, ele, Herodes. E imediatamente então ele deu um jeito de querer matar Jesus. E da mesma forma o seu descendente, que também era outro Herodes, né, que era rei da Galileia, e Pôncio Pilatos, que era o rei da Judéia, era um terror para eles, assim como era um terror também para os sacerdotes judeus, o fato de que havia um profeta que era maior do que todos os profetas ali diante deles. Mas o fato é que Jesus disse: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Agora Jesus também, ele explica como é que se daria esta glorificação. E meus irmãos, a maneira como Deus faz as coisas, a maneira como Deus desenvolve o seu plano, mostra para nós que os pensamentos de Deus são bem diferentes do nosso jeito de pensar e de fazer as coisas, não é? Então, o Senhor Jesus sabia que em breve ele não seria colocado num trono de rei em Israel, mas o trono que ele seria colocado seria a sua cruz. A coroa que colocariam na cabeça dele não seria uma coroa de ouro, seria uma coroa de espinhos. O cetro que colocariam na sua mão para reger e diriam para ele: salve, ó rei dos judeus, não seria também um cetro de ouro, seria um pedaço de cana que colocariam nas suas mãos ou na sua mão, escarnecendo dele. Ele não seria honrado, ele seria esbofeteado, ele não seria reverenciado, ele seria maltratado, ele seria insultado. E Jesus sabe de tudo isso, que é desta maneira que ele refletiria a sua glória. Nos versículos 24 em diante, o Jesus começa a descrever o que aconteceria agora que ele seria glorificado. Primeiramente, nos versículos 24 e 25, Jesus, ele fala de uma maneira parabólica, descrevendo o que iria acontecer, e depois ele passa a descrever mais claramente. Então, veja os versículos 24 e 25, que a gente pode chamar de a parábola do grão de trigo. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Essa parábola que Jesus conta aqui, ou usa aqui, ela é assim algo que todos nós temos muita facilidade de entender. Por exemplo, lá em casa outro dia, só não me lembro onde, eu esqueci um dente de alho. Terezinha viajando, sabe, Edna? Então, esqueci um dente de alho em algum lugar ali, e daí uns dias aquele dente de alho começou a brotar, a germinar. Mas para que isso acontecesse, tinha que sair um furinho dele, digamos assim, ou vários, e dali, daquela vida antiga, brotar uma nova. Jesus usa aqui a ilustração de um grão de trigo. Ele diz assim: se você colocar o grão de trigo na terra, ele vai produzir fruto, mas antes dele produzir fruto, ele precisa ser quebrado, ele precisa ser partido, ele precisa morrer. Jesus com isso estava falando a respeito dele mesmo, porque ele diz: é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. E logo em seguida ele usa a parábola. Mas para ele produzir fruto, para que ele cumprisse o propósito pelo qual ele veio, ele precisava
morrer. Agora, tem uma diferença entre o grão de trigo da parábola e esse grão de trigo aqui que é o Senhor Jesus. É que se você esmagar um grão de trigo, ele não vai sentir nada. Mas aquele que iria sofrer, aquele que iria ser quebrado brevemente, ele tinha sentimentos. E sentimentos muito fortes. Porque, veja os versículos 27 e 28. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Você vê, Jesus não era um grão de trigo que não estava sofrendo. Ao contrário, os evangelhos são muito enfáticos a descrever para nós o grande sofrimento que o Senhor Jesus estava experimentando. Eu acho que se você já chegou na sua vida em algum momento que você disse assim, olha, eu estou muito angustiado, você sabe o que é angústia, né? Agora, imagina aquele que nunca pecou, nunca desagradou ao seu Pai Celeste, aquele que só fez o bem, que viveu uma vida de obediência a Deus, e ele sabia o que ele ia enfrentar nas próximas horas. Então Jesus diz, a minha alma está muito angustiada, e o que eu vou pedir para o meu Pai? Pai, me livra desta hora. Mas foi justamente para essa hora que eu vim a este mundo. Em outras palavras, meus irmãos, se Jesus apenas tivesse vivido uma vida santa, se Jesus apenas tivesse vivido uma vida de humildade, de plena obediência ao Pai, mas Jesus fugisse da cruz, então tudo aquilo que ele veio fazer teria sido em vão. Não ia ter resultado nenhum para a nossa salvação. O máximo que poderíamos dizer a respeito de Jesus é que ele foi um grande exemplo para nós, mas não poderíamos dizer que ele morreu pelos nossos pecados, que ele morreu no nosso lugar. E foi justamente para morrer neste lugar, no nosso lugar, diz ele aqui, que ele veio, justamente por esta causa. No versículo de número 32 e 33, Jesus deixa claro que quando ele fala a respeito deste assunto, do grão de trigo e da hora que havia chegado, ele deixa bem claro para eles que ele estava se referindo à sua morte na cruz. Versículos 32 e 33 está escrito, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. João explica, isto dizia, significando que gênero de morte estava para morrer. Mas nós entendemos isto, não é só porque João explicou para nós. As próprias pessoas ali que estavam ouvindo Jesus falar, entenderam isso. Veja o versículo 34. Replicou-lhe, pois, a multidão, nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? O que eu quero destacar é que, quando Jesus fala, o Filho do Homem precisa ser levantado, eles respondem, mas nós temos ouvido que o Cristo vai viver para sempre. Isso por causa dos profetas, que dizem que o reino do Cristo seria eterno. Então, na imaginação deles, nunca que o Cristo poderia morrer. E como é que você está dizendo? Que é necessário que ele seja levantado. A linguagem aqui, para eles, era muito clara. O Senhor Jesus, assim como ele diz lá em João capítulo 3, assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê, para que todo aquele que para ele olhar, tenha a vida eterna. Bem, ao invés de explicar ou responder as perguntas deles diretamente, Jesus, no versículo de número 35, mais uma vez enfatiza que ele estava para morrer, dizendo assim,
Ainda por um pouco, a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se deles, ocultou-se. Irmãos, como a maneira de Deus fazer as coisas é diferente. Se você quisesse ser coroado rei do Brasil, o que teria que acontecer? Bom, a primeira coisa é que outro dia eu ouvi alguém dizendo assim, olha, publique no Facebook ou então suma. Que se você não tiver no Facebook, ninguém vai saber da tua existência. Se o Senhor Jesus, ou melhor, se uma pessoa hoje que quer manifestar a sua glória ao mundo, o que ela faria? Além de aparecer no Facebook, fala, me ajuda aí. Faria propaganda política, procuraria angariar votos, procuraria ter muito dinheiro no banco, também para comprar pessoas, para comprar votos. O que eu quero dizer é que essa pessoa procuraria ser alguém que aos olhos do mundo fosse digna de ocupar um trono. E ele então, quando fosse para o trono lá em Brasília, ele iria querer um trono magnífico, uma sumidade no qual ele iria se assentar. Ele iria querer também um cetro de ouro e uma coroa de ouro na sua cabeça. Ele iria querer todas as pompas e circunstâncias deste mundo. Mas você percebe como o reino de Deus é tudo invertido? Como o reino de Deus não é segundo as coisas deste mundo, como os planos de Deus. Veja, naqueles dias, ser morto numa cruz não era uma coisa gloriosa. Hoje em dia a gente até usa, uma cruz no pescoço, porque hoje em dia se tornou, digamos assim, um símbolo bonito, uma história de amor bonita, mas naqueles dias era uma coisa vergonhosa alguém ser colocado numa cruz, era ser chamado de maldito. Ora, foi dessa maneira mesma que o Pai determinou glorificar o Filho. E foi dessa maneira que o Filho determinou ou escolheu ser glorificado. Ao contrário do que eles esperavam. Porque se você espera que alguém vai ser o Cristo, ele tem que ser todo poderoso. E afinal de contas, não foi ele que andou em cima da água? Não foi ele que ressuscitava mortos? Não foi ele que transformou água em vinho? Não foi ele que alimentou multidões com apenas alguns pães e peixes? Então o que eles deveriam estar esperando agora? Alguém que libertasse eles dos romanos, alguém que trouxesse o reino de Israel, que tornasse Israel proeminente, alguém que tivesse um plano para, desculpem a alusão, é só uma frase do nosso tempo, um plano de fome zero, para ninguém mais precisar de pão. Era alguém que iria solucionar todos os problemas da sociedade. Acontece que ao invés de pão e vinho, o pão e o vinho que o Senhor Jesus deu para alimentar, foi o seu corpo e o seu sangue ali na cruz. O reino que ele trouxe não foi um reino segundo os padrões deste mundo, foi o reino de Deus. E isso nos leva a um terceiro aspecto. Por quê que essa morte que aos olhos dos homens seria tão vergonhosa, a Bíblia diz que foi tão gloriosa? Primeiro, porque na cruz o propósito de Deus estava sendo realizado. Versículo 27. Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora.
Quando Jesus veio ao mundo, meus irmãos, a morte dele na cruz não foi, digamos assim, porque as coisas deram errado. Era o propósito dele, era o plano dele. Eu gostaria de ler a respeito disso, meus irmãos, um comentário. Os irmãos não precisam abrir lá, eles vão projetar ali, lá em Gálatas capítulo 1, versículos 3 e 4. Comentário do apóstolo Paulo a respeito disto. Gálatas 1, versículos 3 e 4. Está escrito assim: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Veja, o que Paulo está dizendo aqui é que não foi que mataram Jesus, é que Jesus se entregou. E ele se entregou por quê? Porque o Senhor Jesus já havia explicado várias vezes, ele estaria levando sobre si os pecados de gente do mundo inteiro. Então, embora os algozes do Senhor Jesus, as autoridades gentias e judaicas, pensassem que estavam matando Jesus, era diferente. O Senhor Jesus, em certa ocasião, disse: é por isso que o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida e depois a pego de volta, porque eu estou fazendo a vontade do Pai. Segundo, na cruz, e aí nós voltamos para João capítulo 12, na cruz, o príncipe deste mundo estava sendo derrotado. Veja, no versículo de número 31, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. A maneira joanina de dizer que na cruz do Senhor Jesus, não era somente a vontade do Pai que estava sendo realizada, mas que esta vontade incluía a derrota de Satanás. Mais uma vez, os irmãos ali da mídia vão me ajudar. Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15, a gente vai apenas ler aqui na nossa tela de TV, de vídeo. Falando a respeito da cruz, o apóstolo Paulo diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Os irmãos percebem aqui de novo a invertida que Deus dá. Satanás pensava que estava destruindo o Senhor Jesus na cruz, mas é ele que estava sendo destruído. Ali na cruz, a cabeça da serpente, como Deus havia prometido, estava sendo esmagada, enquanto que o descendente da mulher estava sendo apenas ferido no calcanhar. Quer dizer, aquela morte ali não era para morrer, não era uma morte eterna. Ele morreria, mas ele ressuscitaria. E ali na cruz, então, Satanás foi envergonhado. Por que ele foi envergonhado? Diz o versículo 14, é que ali na cruz, todos os nossos pecados estavam sendo cancelados. O escrito de dívida que era contra nós estava sendo apagado. A partir dali, não havia nada nos mandamentos de Deus que nos condenaria, porque Jesus levou sobre si a nossa morte. Então, primeiro, a vontade de Deus estava sendo feita. Segundo, Satanás estava sendo derrotado. Os principados e potestades, as forças espirituais deste mundo estavam sendo derrotadas. Terceiro, versículo 32 aqui, o mundo estava sendo atraído para Jesus. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Como os líderes religiosos devem ter ficado bravos com isso, não é? Porque alguns dias depois, o que eles viram foram multidões se convertendo ao Senhor Jesus, começando em Jerusalém,
e espalhando para o resto do mundo. E agora de novo a telinha vai me ajudar lá. 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. A palavra propiciação, você sabe, ela quer dizer, é a satisfação da justiça de Deus, é a expiação dos nossos pecados. E João diz, não é só por nós não, mas é por gente do mundo inteiro, por pessoas de todos os lugares da terra. Você percebe porque a cruz, ao invés de ser um lugar de derrota, é um lugar de vitória, que do ponto de vista de Deus, ao invés de ser um lugar de humilhação, é um lugar de glória para o Senhor, porque ali todo o plano de Satanás foi destruído de uma vez por todas, porque ali Satanás foi vencido, porque ali os nossos pecados foram cancelados, porque ali o amor do Pai por nós foi satisfeito. A palavra da cruz, então, é palavra de vitória, é palavra de glória para o Senhor Jesus Cristo. Eu quero pensar em algumas implicações práticas, em algumas aplicações disto para a nossa vida. Há um hino que diz assim, eu amo a mensagem da cruz. Agora há pouco nós cantamos assim, ontem vi na cruz Jesus Cristo. Ontem eu vi alguém que veio para morrer. Irmãos, essa notícia é maravilhosa, no sentido de que ali, na cruz do Senhor, está a nossa salvação. Ame a mensagem da cruz. Adore ao Senhor Deus. Adore a Jesus Cristo, por causa da mensagem da cruz. Creia no Senhor. Creia nessa mensagem. Ele diz, enquanto vocês têm luz, creiam na luz, porque aquele que não tem a luz, ele vai andar nas trevas, e aquele que está nas trevas não sabe para onde vai. Agora a luz da palavra de Deus nos diz para onde vai aquele que está nas trevas. Então creia na luz, não perca, não jogue a sua vida fora, mas viva através da fé no Senhor Jesus. Segundo, anos atrás eu li um livro muito interessante, eu acho que a autora se chamava Evelyn Christensen. O livro se chamava Ganhando através da Perda. E a tese dessa escritora, a maneira como ela trabalha, é no conceito de que no reino de Deus, as coisas do reino de Deus funcionam de modo invertido ou de modo inverso aos reinos deste mundo. Nos reinos mundanos, as pessoas pensam que quanto mais elas têm, mais elas precisam ter. Mais dinheiro, mais influência, mais poder. Você vê essas pessoas aí brigando por causa de... A gente fica se perguntando, mas meu Deus, por que essa pessoa quer mais? É que no mundo, meus irmãos, o reino deste mundo é desse jeito. Tem dois irmãos, o quero e o desejo. Sempre querendo mais, querendo mais, querendo mais. E as pessoas que buscam as coisas deste mundo, é claro, como é que diz o ditado, Marineide? Quem procura, acha, né? Quem busca, encontra. O próprio Senhor Jesus disse que isso é um princípio da vida, né? Então, quem busca as coisas deste mundo, terá as coisas deste mundo. Mas o que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, ela descreve para nós como, no reino de Deus, as coisas são diferentes. Isto é,
Se você quer buscar o reino de Deus, você verá como funciona de modo inverso. Por exemplo, Jesus disse: se alguém quiser ter autoridade, se alguém quiser ser o líder, seja o primeiro a servir. Se alguém quer ser exaltado, seja o primeiro a ser humilde. Se alguém quer ganhar, dê, porque tudo isso vai voltar para você em recompensas do reino de Deus. Se alguém deseja ser amado, ame primeiro. Isto é, no reino de Deus, você não vai buscar aquilo que você quer para você mesmo em primeiro lugar. Você vai buscar aquilo que é melhor para o outro, para a outra pessoa. E quando você busca o melhor para a outra pessoa, você está buscando a glória do Senhor Jesus. Se alguém quer ganhar a sua alma, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga a Jesus Cristo. É assim que as coisas funcionam no reino de Deus. Terceiro, lembre-se de que os caminhos de Deus, eles podem ser misteriosos, que às vezes fica difícil a gente entender, mas os caminhos de Deus são os melhores. Eles não falham. Mesmo que o mundo inteiro esteja dizendo que agora o nome de Jesus foi derrotado, não acredite nisso. Não pense que as coisas são assim. Eu gostaria de ler, a Estela vai nos ajudar novamente, Atos capítulo 4, versículos 27 e 28. Atos 4, 27 e 28. A igreja está orando, falando com o Pai Celestial e diz assim: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ah, meus irmãos, como isso é bonito. É verdade que as pessoas procuraram o mal de Jesus Cristo, que quiseram destruí-lo, mas por trás dos planos malignos humanos está a invencível mão de Deus. Tudo que eles fizeram, Senhor, foi aquilo que a tua mão e o teu propósito determinaram. Irmão, como isso traz consolo? Saiba que na tua vida nada está sob o controle de Satanás, que quem manda na tua vida não é o diabo, que a tua vida não é controlada pelas circunstâncias, tem alguém maior, que tem um plano. Em tudo o que acontece com você, há o plano de Deus. Então, assim como Jesus, confie em Deus, haja o que houver, nunca pense que agora o diabo ganhou. Quarto, também não pense que você está destinado às glórias deste mundo. Não seja esse o teu intento. Não seja isso o que você quer. Se o grão de trigo caindo na terra morrer, produz muito fruto. Se não morrer, fica ele sozinho. Ora, meu irmão, você não está destinado a receber as honras mundanas, os tesouros mundanos. Onde é que está o teu tesouro? O teu tesouro está lá, na glória celestial. E Jesus morreu na cruz, não foi para encher o teu bolso de dinheiro, mas foi para te dar o reino dos céus. Então, viva para Jesus. E quando morrer, morra para Jesus, porque você é dele, por ele e para ele.